E aí galerinha, tudo bom? Bora aprender um pouco mais sobre literatura? Hoje vamos falar sobre a obra Menino de Engenho, do autor José Lins do Rego, um autor da terceira geração do modernismo. Para isso, vamos dividir a aula em duas fases. A primeira parte, vamos falar sobre o movimento literário terceira geração modernista e suas principais características, enquanto a segunda parte será sobre o autor e a obra. Bora lá? A terceira geração modernista, isso é, a terceira fase do modernismo, ou também chamada de geração de 45, representa o final do movimento modernista. Por isso é encontrado em alguns livros como o movimento pós-modernista ou o final do modernismo. Ela começou por cerca de 1945 e se estendeu até 1980. Para falarmos mais sobre ela, a gente vai contar com a ilustre presença do nosso querido Fernando Xavier. Yes! So crazy right now. E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, os escritores da geração de 45 propuseram uma renovação da poesia de tal forma e de tal linguagem. A princípio, que essa poesia é a obra da palavra. Porém, esse princípio ia contra o propósito da geração anterior, que era da linguagem simples e também direta, da qual eles tinham como que o intuito de conscientizar os leitores. Os escritores da geração de 45 eram considerados mais formais, por conta que eles eram em oposição ao aspecto radical, compositor e também de liberdade que foi apresentado na semana de 1922, ou seja, a Semana da Arte. A diferença marcante entre as fases modernistas é o momento em que elas ocorrem. Por exemplo, a terceira geração modernista brasileira ocorreu num momento menos conturbado em relação às outras. Ela acontece durante a fase de redemocratização do Brasil, ou seja, quando foi retirado o Estado Novo e o governo ditatorial implantado por Getúlio Vargas. Pensando um pouco além do Brasil, o ano de 1945 também foi marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Já, por outro lado, nos Estados Unidos estava ocorrendo o início da Guerra Fria contra a União Soviética. As características dessa nova geração são conhecidas como o academicismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experiências artísticas, realismo fantástico e também o retorno da poesia, da qual ele concentra nas rimas e na métrica. Há também a influência do parnasianismo e simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática humana e social e a linguagem mais objetiva. Dentre as características da terceira geração modernista, destaca-se que ela explora com mais intensidade o texto em formato de prosa, sendo a prosa modernista dividida em três partes, começando pela prosa urbana, que se destaca por ser ambientada em locais urbanos, como na cidade, e a escritora que mais se destaca nesse tipo de prova é a Lígia Fagundes Telles. A prosa regionalista ela é caracterizada por conter aspectos do campo, da vida agrária e também da linguagem coloquial e regionalista, como é bastante presente nas obras de Guimarães Rosa. Enquanto a prosa intimista, ela é marcada pela exploração de temas humanos, como a íntima, a subjetiva e a psicológica, como é o caso de obras utilizadas bastante na de Clarice Lispector e também de Lígia Fagundes Telles. Mesmo que a prosa tenha sido um gênero bastante importante dessa terceira geração, a poesia também teve um papel bastante importante, como um ponto de equilíbrio, da qual os poetas da época eram considerados neoparnasianos, por utilizarem características semelhantes da poesia parnasiana. Eles tinham como característica comum a metrificação e versificação, o culto à forma, a busca pela perfeição, e os poetas de 45, eles também tinham características anteriores ao modernismo, como também a preocupação formal. Os principais autores dessa fase são João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Lígia Fagundes, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e José Lins do Rego. Vista a primeira parte da aula, vamos para a segunda parte. Agora vamos falar sobre o autor José Lins do Rego, que é o grande foco da nossa aula. Yes! José Lins do Rego, ele foi romancista e jornalista, da qual ele foi um romancista da decadência dos Senhores de Engenho.
e suas obras baseavam-se em memórias e reminiscências, na qual José Lins do Rego Cavalcante nasceu no dia 5 de junho de 1901, tanto que ele nasceu em Corredor Engenho, na Paraíba, onde ele passou grande parte da sua infância no engenho do seu avô e passou a ter seu primeiro contato com os estudos num colégio chamado Paraibana, na própria Paraíba, e logo depois num colégio chamado Nossa Senhora de Corma, e também em um chamado Diocesano de Pio X de João Pessoa. E então ele teve seu último contato com a escola no colégio Oswaldo Cruz e Carneiro de Leão, onde ele teve mais contato com a literatura e também teve contato em 1916 com o Ateneu de Raul, onde também em 1918 ele teve contato onde travou conhecimento com Machado de Assis e teve contato também com seu primeiro livro, Dom Casmurro. Em 1921 passou a colaborar no Jornal de Recife. Já em 1922 ele fundou o Semanário de Dom Casmurro, na qual em 1923 ele formou-se na Faculdade de Direito de Recife e, durante o curso, ele ampliou seu contato com os meios literários pernambucanos, como José Américo Almeida, Osório Borba, Luiz Delgado e Anibal Fernandes. Em 1923 ele conhece Gilberto Freire na volta de uma temporada de estudos universitários dos Estados Unidos, tanto que foi de grande importância para sua influência literária. Em 1924 ele acaba se casando com Filomena Massa Lins do Rego, onde em 1925 ele se muda para Manhuaçu, em Minas Gerais, onde ele acaba ocupando o cargo de promotor público. Já em 1926 ele se torna em Maceió, ele deixa o cargo de magistrado e acaba se tornando fiscal do banco até 1930 e depois fiscal de consumo de 1931 até 1935. Em Maceió ele passa a colaborar com o Jornal de Alagoas, onde ele passa a fazer parte do grupo de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge. Em 1935 ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele volta a fazer jornalismo e então ele começa a escrever para o jornal algumas crônicas diárias e com isso ele aparece com uma grande faceta esportiva de sua personalidade, onde ele encontra uma grande paixão no futebol, onde ele foi um grande torcedor do Flamengo e também se tornou secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos de 1942 até 1954. Em 1937, publicou Pureza, o primeiro romance que foge à temática do ciclo da cana-de-açúcar. Seguindo, publicou Pedra Bonita e Riacho Doce, que foi transformado em minissérie para a televisão. Com Fogo Morto, retorna à temática nordestina e em 1955 é convidado para integrar a Academia Brasileira de Letras. José Lins do Rego morreu em setembro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro. Voltamos à sala para apresentar a bibliografia completa do nosso autor, José Lins do Rego, iniciando pelo ano de 1932, com a publicação de Menino de Engenho, seguido de 1933, com Doidinho, 1934, Bengue, 1934, O Moleque Ricardo e 1935, com a publicação de Usina. Temos também Histórias de Velha Totônia, da qual foi do ano de 1936. Temos também Pureza, de 1937. Temos também Pedra Bonita, de 1938. De 1939 temos Riacho Doce. E 2 anos depois, de 1941, temos Água Mãe. Gordos e Magros, de 1942. Fogo Morto, de 1943. Pedro Américo, de 1943. Poesia e Vida, de 1955. E Conferências no Prata, de 1946. Temos também Eurídice, de 1947. Temos Homens, Seres e Coisas, de 1952. Temos também Cangaceiros,
de 1953, A Casa e o Homem, de 1954, e por último, temos O Roteiro de Israel, de 1954. Continuando com Meus Verdes Anos, de 1956. E A Presença do Nordeste na Literatura Brasileira, de 1957. E por último, e não menos importante, O Vulcão e a Fonte, de 1958. Foi publicada em 1932 a obra O Menino do Engenho, da qual foi a primeira obra do autor, da qual os exemplares foram custeados por ele mesmo e grande partemente vendidos, da qual foi aclamado pela crítica com entusiasmo, onde ele acabou sendo lido por grande parte do Rio de Janeiro, e isso fez com que ele ganhasse o prêmio Fundação Graça Arana. Ele teria escrito esse romance com o objetivo de relatar a vida de seu avô, José Paulino, da qual foi uma das imagens mais representativas dos Senhores do Engenho. Ele tinha como objetivo também contar a sua infância, da qual passou no Nordeste do Brasil. Tanto que ele se clamou um romancista regionalista, assim como Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado. Vamos à obra? Ela se passa no engenho do interior de maneira impressionante, o cenário de um lugar onde a escravidão já acabara, mas o respeito, a servidão e o cuidado ainda existia. Na obra, as relações afetivas entre os meninos, a sexualidade das negras, as secas e as enchentes são retratadas com toda a pureza e verossimilhança de um menino. Menino de Engenho possui como narrador e protagonista Carlinhos, que na sua idade adulta conta histórias da sua vida, que começa no Recife e passa pelos engenhos nordestinos. Aos 4 anos, Carlinhos presencia a morte de sua mãe, na verdade um assassinato. Seu pai mata sua mãe com um tiro. Então, seu tio Juca o busca e leva para morar nos engenhos de seu avô. Chegando ao engenho Santa Rosa, o menino fica encantado ao ter contato com o campo. E, ao receber os carinhos de sua tia Maria, a rotina do engenho era caracterizada por costumes e tradições, da qual era diferente da cidade, da qual fazia com que o menino se encantasse e também se surpreendesse com a nova rotina. Assim como, por exemplo, a chegada dos cangaceiros, as histórias contadas pelas negras vividas sobre a chegada do Brasil e também sobre a lenda do lobisomem. Tudo isso marcava a infância da criança. Como também ele vivenciou o sofrimento da escassez e das enchentes, da qual fez com que seu avô perdesse tudo, assim como os outros senhores do engenho. E com isso veio também a escassez de alimento, da qual não deixou que com os escravos fosse embora, por conta de um voto de fidelidade. E por ele, acredita que os escravos se alimentassem bem, por conta que eles tinham bastante trabalho pesado. E como eles tinham bastante trabalho pesado, o avô acreditava também que durante os passeios que ele fazia com o neto, ele devia se tornar um bom homem, um justo, duro, bondoso e honesto, e ajudar quem deve e merece, assim como José Paulino é. Então, Carlinhos acaba se apaixonando por sua prima Maria Clara, enquanto ela vai passar as férias no engenho, da qual ele acaba dando com ela seu primeiro beijo. E quando ela vai embora para a cidade, o garoto se sente solitário e até mesmo fica chorando vários dias. Com isso, ele é alvo de caçoação no engenho. Porém, ele acaba sendo surpreendido por um dia por uma carta que ele recebe de seu pai do hospício, da qual o seu maior medo é acabar se tornando igual a ele. Carlinhos também tinha muito medo de morrer, por ter asma crônica. Ele não podia banhar-se no rio e nem brincar até tarde, pois poderia ter uma crise. Aos 12 anos, Carlinhos tem o seu primeiro contato com uma mulher, uma negra chamada Zefa Cajá, e pega uma doença de homem. Quando descobrem o que houve, prendem Zefa, e todos fazem piadas com Carlinhos, tratando-o como precoce, assim como seu avô. Carlinhos sente que era feito para a maldade, era qualificado como libertino, perdido e não religioso. Sentia-se mal com tantos desejos sexuais, e seu avô decide então colocá-lo em um internato como solução. Carlinhos parte de trem, já sentindo saudade do engenho, onde passou a sua infância e aprendeu tanta coisa.